você é um católico consciente, que tem um pouco de noção da realidade, você há de concordar comigo que o mundo está um caos, né? Que a humanidade tem se afastado cada vez mais de Deus e tem surgido essas bizarrices aí que a gente vê o tempo inteiro, noticiando em vários países, aqui no nosso país também, muita loucura, né? Parece que não tem mais limite para as pessoas, eles estão chegando ao extremo, né? Eu acho que isso é ponto comum, mas o que será que aconteceu? Tem muito pouco tempo para cá para chegar nesse ponto, porque assim, parece contraditório, mas não é, e eu vou explicar por que não é, quando a gente vê que o nome de Deus está na boca do povo, como no passado não estava, no passado recente não estava. Eu me lembro, gente, que o advento do padre Marcelo Rossi foi o comentário entre os católicos, porque a gente não via isso, ainda mais o meio secular dando espaço para padre. Aí começou o padre Manzotti, ia no Faustão, o padre Marcelo na Globo, e a Globo começou a transmitir a missa, uma série de coisas. Você vê hoje, por exemplo, cantor de funk, de tudo quanto é coisa, falando de Deus, agradecendo a Deus pelo sucesso deles, por tudo e tal. E parece uma grande contradição, né? Mas eu te explico. Para eles não é contraditório, porque é esta visão que eles desenvolveram de Deus. Um Deus pé de coelho, um amuleto, uma fé de superstição, né? Na década de 90, 2000, né, e assim por diante, você não via a expressão de fé de maneira tão popular como a gente vê hoje. Você tem até aquele escrito, né, fé, nas camisetas, boné, todo mundo usando, adesivinho, tercinho pendurado, adesivo de Deus escrito nos carros e tudo. Os meios seculares, que são inimigos da moral católica, dando espaço. Você tem hoje o padre Fábio de Mello, por exemplo, contratado, me disseram, né, não sei se corresponde, contratado pelo Luciano Huck lá para participar e sempre dos programas dele. E são programas que tem de tudo ali contra o que acreditamos, enfim. O que antigamente para nós víamos como, nossa, uma grande evangelização, agora estamos sendo inseridos. Eu lembro, gente, eu me lembro quando aquela menina protestante, não é a Valadão não, bom, eu vou lembrar o nome dela aqui depois. Ela foi no show da Xuxa, a Aline, acho que a Aline alguma coisa. Ela foi no show da Xuxa cantar uma música gospel lá, e a Xuxa até se emocionou. E foi o comentário, falou: você viu, gente? Nossa, a Xuxa lá e tal, a Globo dando espaço, você viu que grande evangelização no meio secular e tal, né? E assim por diante, muitas coisas desse tipo começaram a acontecer, né? E em paralelo, o mundo se afundando, as bizarrices acontecendo, as músicas piorando, os programas piorando, as propostas piorando, a cultura, sabe, parece dissociando a fé, essa fézinha de amuleto, da prática da vontade de Deus. Eu tenho que dizer, muito disso se deu também por essa cultura protestantizada, que enxerga Deus como de fato alguém para satisfazer seus desejos, para te dar sucesso, para te dar prosperidade. E nessa onda, né, muitos se embarcaram, né? E isso foi terrível, né?
Então o problema não é, ou seja, não, melhor, a solução não é colocar Deus na boca do povo. A solução é uma metanoia na mentalidade do povo, né? Essa metanoia, que é essa mudança de mentalidade, de pensamento, de visão de quem Deus de fato é. Porque assim, a gente tá em épocas de guerra semântica, né? Uma realidade pode ser retratada num termo que antigamente significava exatamente o seu oposto, né? Em nome do preconceito, né, do combate ao preconceito, por exemplo, você pratica preconceito. Em nome do combate à intolerância, você faz um discurso extremamente intolerante. Então o problema não é mais as palavras, porque nisso eles deram um jeito, mas a própria realidade da coisa. Esses dias eu vi um trechinho acho que é um programa, não sei se é o Big Brother, era um programa assim de convivência, desses negócios aí, talvez seja até esse Big Brother. Um cara negro dizendo, eu quero ver só negro aqui, eu quero que todos sejam negros, eu quero ver um dia que não entre um branco aqui, não sei o que, eu não quero tal. E todos os outros rindo e achando graça, aquilo sendo televisionado. Vocês estão entendendo? O preconceito, a discriminação virou sinônimo, né, de combate à discriminação, ao preconceito. Então você pode discriminar uma raça, enxotar uma raça em nome da tolerância, do amor. Então a coisa virou, entende? De tal forma, isso se dá pela falsa, a errada concepção de Deus, gente. Deus, a fé, né, não é um pé de coelho que me dá sorte. Vou colocar um adesivinho no meu carro para me livrar do acidente. É para isso que serve as coisas que eu uso, aquilo que eu creio. Então isso é um grande problema. Isso acabou entrando dentro da igreja, gente. Entre nós católicos, essa ideia equivocada de que o que vale em nome da evangelização vale qualquer coisa. Então vale eu rebolar em programa de TV, mesmo sendo um sacerdote. O importante é estar ali, falar de Deus. Mas falar de Deus desse jeito é melhor ficar calado, entende? Melhor calar a boca do que passar uma ideia errada do que seja a fé, do que seja a vontade de Deus. O que vai valer, né? Vai valer para as pessoas usarem a fé, usar o nome de Deus para viver do jeito que eles bem entendem, né? E com um certo conforto de consciência, quase que uma vida de virtude, sabe? Então a pessoa é a favor do aborto, não tem escrúpulo nenhum. A pessoa é a favor de um monte de tranqueirada imoral, mas ela tá ali dizendo que tem fé, que acredita muito em Deus, que faz as suas orações, né? Então isso é um caos, não é solução, é problema, tá? Então você vê aí estes artistas, padres que têm certa relevância na mídia secular, ocupando certos espaços, mas isso não quer dizer de forma alguma que está sendo uma boa evangelização. Vocês estão entendendo? A fé, eu repito, a fé, Deus não é um pé de coelho, não é um amuleto. Gente, Deus, Ele tem uma verdade, uma doutrina, Ele tem um ensinamento a ensinar, para que a gente possa cumprir, e que muitas vezes vai contra aquilo que nós temos desejo, que temos vontade, mas de fato é aquilo que Deus quer, que Deus tem para nós, que vai nos fazer felizes. Não adianta querer dar um conforto para a nossa consciência em desacordo com a verdade. O que acontece com muitos que vão confessar, confessa lá o
padre um pecado. E o padre, não, meu filho, isso não é pecado não, isso aí, se tem amor, vale, não tem problema, isso, Deus não fica chateado com isso não, fica tranquilo, pode comungar inclusive, então. Esse padre, será que ele acha que está fazendo um favor para a pessoa, tirando dela um certo peso? Não, ele está colocando na verdade um fardo sobre ela, porque quem vive na mentira, vive sob o peso de um fardo. Quem vive na graça, na verdade, por mais que tenha dificuldade, vive na liberdade e na paz. Essa que é a verdade. Então, não dá pra gente levar a nossa vida achando que aqui tá falando de Deus, então tá bom. Desse jeito assim tá, vai mais ou menos, então tá valendo, então tá bom. Não, se não for da forma certa, fica pior, tá? Então, tá aí, a igreja, ela é indispensável para que a formação da sociedade aconteça de forma ordenada e correta, né? Eu digo da verdadeira doutrina católica, doutrina milenar da igreja, né? Que não é uma modinha para chegar alguém e falar assim, agora é diferente. Não, tá? Sejamos firmes, sejamos defensores da verdade, por mais difícil que seja. Deus abençoe.